independentemente do tecido ou do sistema envolvido, né, existem apenas 3 mecanismos neurofisiológicos da dor, que são o neuropático, o noceptivo e o nociplástico. E além desse meu braço acadêmico, que ele é pequeno, né, eu sou clínico, né, é o que eu faço basicamente há 10 anos. Todos os dias atendo pacientes com dores, né, crônicas, em Florianópolis e, em especial, desde março do ano passado, de forma online. Por incrível que pareça para alguns, né, acredito que atualmente a minha carga horária online esteja em torno de 75% a 80%, comparado ao presencial, ou seja, tendo pessoas basicamente todos os dias de forma remota. Né? Então, eu estava, né, de hoje, das 8h30 da manhã até agora, basicamente às 17 horas, atendendo de forma online. Pessoal, apenas se alguém puder me dar um feedback, ou até mesmo a mim, eu vou compartilhar a minha tela, né? E eu quero ver se vai ficar direitinho. Vamos ver aqui, se não vai ter falha. Eu vou compartilhar. Deixa eu só jogar minha apresentação aqui para baixo, gente. Um segundo, porque comumente acontece isso, né? Quando eu coloco no modo de apresentação, ela fecha, eu venho aqui e abro de novo. Tá? Agora deixa eu inverter. Mi, tu pode me dar um feedback por áudio, porque o meu fica no modo de compartilhamento de tela, então eu não visualizo mais vocês. Vocês estão vendo a tela? Foi. Tá, e tá a tela inteira ou tá 2 telas com o modo do apresentador? A inteira. Ah, perfeito, então tá joia. Bom, pessoal, eu fiquei responsável por conversar com vocês sobre os princípios e fundamentos da avaliação da dor, baseada em mecanismos neurofisiológicos, né? Neste grande evento organizado pela Michele, intitulado o Primeiro Encontro Científico de Fisioterapia na Dor Genitopélvica. E após sentar, né, apenas para fazer a junção dessas aulas, desses slides que eu já ministro desde 2016, eu pensei, esse tema ele gera muitas expectativas, né? Porque conversarmos sobre princípios e fundamentos subentende que vamos transitar desde o nível molecular até a prática clínica, né? Desde estudos pré-clínicos até estudos clínicos. Então, em síntese, né? Me parece que ao desenvolver essa aula, ela exige um conhecimento mínimo necessário, que é dominar um pouquinho, né, de conhecimentos acerca da neurofisiologia da dor. Porque a gente consegue ter uma aplicabilidade na avaliação e, obviamente, um posterior tratamento baseado em mecanismos. Sendo assim, eu inicio a nossa conversa da seguinte forma. Por qual razão detectarmos o mecanismo neurofisiológico da dor predominante? Ou seja, por que identificar o tipo de dor predominante do seu paciente para uma posterior, ou para um posterior, ou da sua paciente, para um posterior tratamento? Porque, veja, 7 pacientes na sua frente com um sinal, se for uma condição aguda, ou a doença, se for uma condição crônica, com um sinal ou doença incomum na sua frente, e relata: sinto dor na região pélvica, independentemente da região, inicialmente. Veja que curioso. Essas 7 pessoas com um sinal ou uma doença em comum podem apresentar 7 mecanismos distintos de dor. Ou seja, 3 subcategorias de dor noceptiva, química inflamatória, não inflamatória e manutenção ou deformidade tissular. 2 subcategorias de dor neuropática, central ou periférica. E 2 subcategorias de dor nociplástica, aumentada ou verdadeira. Ou seja, daí a importância de você, previamente a qualquer abordagem, identificar o tipo de dor predominante do seu paciente. Tendo em vista que o tratamento modifica desde a parte informativa, educacional, até a praxis propriamente dita, que envolve recursos manuais, exercícios gerais, específicos, recursos eletrotermofototerápicos, enfim. A abordagem modifica
com base no mecanismo neurofisiológico predominante da dor. Sendo assim, ao avaliar ou tentar detectar o tipo de dor predominante do seu paciente, você transita entre essas 4 zonas didáticas, ou seja, da periferia até o sistema nervoso central, isto é, em centros superiores. Ou seja, periferia, um neurônio pseudo-unipolar, ou seja, um noceptor periférico. Sistema nervoso central a nível segmentar, por exemplo, quando há uma aferência detectável ingressando no sistema nervoso. E pensando em dor pélvica, aqui é algo bastante complexo, tendo em vista a neuroanatomia e toda a inervação do sistema pélvico, isto é, axônios em comum inervando o mesmo órgão ou o mesmo sistema, axônios que migram para um plexo, ou seja, a convergência de sinais, axônios que migram para um centro segmentar, para um nível segmentar da medula e que recebem aferências de órgãos e ou sistemas distintos, isto é, sistema somático e sistema visceral. Resumidamente, que de alguma forma, em condições patológicas, disfuncionais e ou mal adaptativas, podem fazer com que esta zona 4, o cérebro, seja um operador trabalhando com informações deturpadas da periferia, tendo em vista esse crosstalking víscero-somático ou víscero-visceral, ou até mesmo alterações plásticas ao longo de toda essa via, ou de toda essa via nociceptiva e ou somatosensorial, né? Agora não contemplando essa via paraespinotalâmica e essa via neoespinotalâmica, né? Que é a convergência entre questões pélvicas que não envolvem a parte visceral e o sistema somático, que envolve também regiões pélvicas, mas não se limita a ele. Então é bastante interessante, curioso apresentarmos, né, e termos esse conhecimento, e ele é imprescindível para uma melhor avaliação desse paciente, ou desta paciente. Sendo assim, me parece, como dito, imprescindível dominar a língua, isto é, o vocabulário da dor, para melhor entender, investigar e tratar este sinal quando agudo, doença quando crônico. Então eu separei 5 requisitos mínimos necessários para uma melhor detecção do tipo de dor predominante dos nossos ou das nossas pacientes. Sendo assim, o requisito número 1 é o entendimento mínimo necessário sobre o fenômeno investigado, isto é, o entendimento mínimo necessário sobre dor. Número 2, um conhecimento acurado acerca da fisiopatologia dos 3 mecanismos neurofisiológicos da dor, que eu vou lhes apresentar em instantes. Ferramentas simples de triagem, que eu vou lhes apresentar em instantes. E também instrumentos básicos para ambientes clínicos com poucos recursos, bem como outros recursos. Por exemplo, citei aqui o algômetro, tendo em vista que é um critério interessante para detectar pelo menos um tipo de dor predominante dos nossos ou das nossas pacientes. Portanto, pessoal, existem 3 tipos de dor, isto é, 3 mecanismos neurofisiológicos da dor, e leia esse mecanismo neurofisiológico aqui, nesta aula, aqueles associados à gênese, a uma possível causa da dor. A gente não está falando de um mecanismo associado à transição de uma dor aguda para uma dor crônica. Nós não estamos falando de mecanismos associados a um termo genérico, como modulação da intensidade da dor para mais ou menos, do espalhamento regional para mais ou menos, do sofrimento, da incapacidade para mais ou menos, ou inclusive de mecanismos que auxiliem nesses escapes de dor, isto é, nesses flare-ups. Sendo assim, nós estamos falando de 3 mecanismos associados à gênese, à neurofisiologia, à patobiologia de dor. Que, em síntese, independentemente do tecido, ou seja, pele, tendão, músculo, ligamento, cápsula articular, tecido ósseo, cartilagem, tecido neural ou não neural, e independentemente do sistema somático ou visceral, existem 3 tipos de dor. Isto é, a dor neuropática, que fomos agraciados em 1994, a primeira vez, né, pela IASP, esse descritor. A dor noceptiva, né, fomos agraciados apenas em 2005, né, o primeiro descritor de dor noceptiva, um descritor puramente antagônico à dor neuropática. E a dor nociplástica, né, que apresenta 2 subcategorias e que eu vou lhes apresentar e talvez sanar uma dúvida comum.
em que sim, há dor nociplástica com dano tecidual detectável. Todavia, a dor é desproporcional ao estado do tecido onde dói, chamada de dor aumentada, né? No caso, a dor nociplástica que não é verdadeira. Então, para não lhes confundir e para facilitar o conhecimento de quem ainda está tendo os primeiros contatos com este evento, por definição, dor nociceptiva é entendida como a dor devido a um dano real ou potencial ao tecido não neural, proveniente de ativação de nociceptores. Isto é toda dor oriunda de atividade nociceptiva detectável que não envolve o tecido neural, periférico e ou central. Sendo assim, né, uma definição puramente antagônica à nociceptiva é a neuropática, em que a entendemos como sendo uma dor causada por uma lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial, causada porque é um critério obrigatório da dor neuropática apresentar uma lesão e ou doença detectável através de um exame do sistema nervoso periférico e ou central. E, por fim, uma dor predominantemente nociplástica. E eu peço muita atenção para vocês no antes da vírgula, ou seja, essa primeira, segunda e até o potencial antes da vírgula, e depois após o ou. Antes da vírgula é o que nós chamamos de dor nociplástica verdadeira. E depois do ou é o que nós chamamos de dor nociplástica aumentada. Isso vocês não vão encontrar em livros e não vão encontrar em artigos científicos. Isso é puramente interpretativo e necessita de um conhecimento mínimo necessário. Porque nessa frase, que não está discriminado, entram os critérios obrigatórios para a gente detectar uma dor nociplástica predominante no sistema somático. Então, o que é uma dor nociplástica verdadeira? É uma dor em decorrência de alterações na nocicepção, apesar da ausência de evidência de dano tecidual real ou potencial. Isto é, dói, é real e até o presente momento não dispomos de ferramentas com sensibilidade, ou seja, acurácia diagnóstica, mesmo que isso não seja um diagnóstico, para detectar este tipo de dor. Ou seja não, né? Isso é. Você faz uma avaliação minuciosa e ao longo da história do paciente não existe nenhum evento detectável que justifique o início dos sintomas ou uma lesão, doença e ou alteração detectável que justifique a sintomatologia desse paciente. Após a vírgula, vamos lá. Causando ativação de nociceptores periféricos ou de evidência de doença ou lesão do sistema somatosensorial causando dor. O que isso quer dizer? Aqui há uma alteração ou alguma lesão detectável, contudo, a dor é desproporcional ao estado do tecido onde dói. E a desproporcionalidade está associada a um processo de aprendizado. E por que eu digo aprendizado? Porque é uma plasticidade mal adaptativa ao longo do sistema nervoso. Inclusive, é a etimologia da palavra dor nociplástica, em que noci de nocicepção, plástico de plasticidade, isto é, dor nociplástica é uma dor que advém de uma alteração plástica ao longo do sistema nervoso. E por que eu digo ao longo do sistema nervoso? Porque não necessariamente limita-se ao sistema nervoso central. Não necessariamente limita-se ao sistema nervoso central. Em síntese, é um tipo de dor muito mais associado a uma disfunção do processamento dessas aferências do que uma condição tecidual na região onde dói. Resumidamente, dói, é real, existe dano tecidual, mas comumente o dano tecidual não é prevalente na região onde dói, mas sim ao longo de todo o sistema nervoso do nosso paciente, ok?